Shalom, shalom, boa tarde. 13 de setembro de 2022, 17 de Elul, 5.782. À tarde com a Torá, trazendo semanalmente a Parashá, a porção do estudo da Torá semanal e diariamente as leituras pertinentes à nossa Torá, a nossa Parashá da semana. Então, por isso, hoje nós estamos aí na terça-feira, é o terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat. E nós estamos aí, então, na nossa terceira leitura da nossa Parashá da semana, Kitavô, que significa quando saíres, ou quando entrares, mais literalmente, quando entrares, tendo em vista que Moshe está falando com a nova geração que vai entrar na terra prometida, né? Kitetse quando saíres, Kitavô quando entrares. A Parashá da semana anterior foi quando saíres, falando principalmente no sentido ao sair para a batalha. E agora essa semana é Kitavô quando entrares, que está relacionado diretamente no momento, no limiar realmente de passar de um estágio para o próximo estágio, ou seja, sair do deserto e entrar na terra prometida, sair realmente, vamos dizer, do anonimato, sem terra, sem ter a sua própria pátria, né? E entrar na sua terra prometida, ter uma pátria e nesse sentido ter realmente inserido na história realmente o seu novo lar, a terra prometida. Nesse limiar, então, Moshe está dando as instruções finais antes de poderem entrar na terra prometida, ok? Então, hoje nós estamos aí, ainda continuamos, né, no capítulo 26 da nossa Parashá da semana, Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, e hoje nós temos aí o versículo 16 ao 19, que vai nos falar a respeito, né, do momento que Moshe estará concluindo este discurso aqui, e nessa sequência estará então fazendo as preparações finais para que o povo adentre a terra prometida, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel tem para nós hoje, nos falando sobre o sentido do o tempo, qualquer momento, né, nos falando sobre o tempo todo. Temos aí a nossa palavra sobre ser separado. Temos a palavra das 7 especiarias que nós falamos ontem, que traríamos um pouco mais com profundidade, mais elevação espiritual sobre as 7 especiarias da terra prometida, né, e as primícias, né, que estão conectadas para levar ao templo, né. E na palavra final nós vamos ver aí com o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o significado de ser separado, como que ele nos traz sobre essa questão, o ser separado, ok? No primeiro ensinamento, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, sobre o tempo ou qualquer momento, ele nos diz assim: em cada momento do tempo está o tempo todo. Afinal, a cada instante, quando o instante anterior e toda a sua história são anulados, ele tem de regenerar o cosmo inteiro, novamente, a partir do nada. Portanto, ele deve renovar, junto com este momento, todo o seu passado e todo o tempo do começo ao fim. Se é assim, ele, o Eterno, o Adon Olam, o soberano dos mundos, fez de nós senhores de todo o tempo, num único momento, do presente, do futuro e do passado também.
aonde quer que dirijamos este momento agora, com ele fluirá a totalidade do tempo. O nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o líder máximo da nossa geração, o justo da nossa geração, nos ensina nesta palavra sobre a questão de qualquer momento. Ou seja, cada momento, diz o nosso Rebbe, cada momento do tempo, está o tempo todo. O que ele quer dizer aqui é que neste momento em que você se encontra, neste momento em que você está ouvindo estas palavras do Rebbe Menachem Mendel, este momento é todo o seu tempo. Então significa que se esse momento é todo o nosso tempo, então nós precisamos saber aproveitar todo este momento que representa o nosso tempo todo. Ou seja, significa de forma simples, assim você perde todo o seu tempo, acaba toda a sua vida, se encerra neste momento, se de repente você parar de respirar. Está entendendo? Então, nesse princípio, o Rebbe quer nos mostrar uma realidade, que cada momento que nós vivemos é o tempo todo que nós temos. O futuro não nos compete, pertence a Deus. O passado já não existe mais, ele já foi. Então, neste momento, diz o nosso Rebbe, que é a cada instante, este instante anterior, ou seja, os poucos segundos que já passamos, né, e toda a sua história até então, há poucos segundos atrás, são todos eles anulados. Já passou. Então, o Rebbe nos chama a atenção o seguinte, ó, o tempo agora, o tempo neste momento, é tudo que nós temos. O futuro está nas mãos de Deus. O passado já não existe mais. Por que o passado não existe mais? Porque você não tem como voltar ao passado. A máquina do tempo só em ficção científica. A máquina do tempo só em filmes. A máquina do tempo de voltar no tempo só em Hollywood. A magia do cinema, né? E a magia do cinema é aquela questão. Mostra para você uma realidade que de fato não existe. Então, nesse sentido, amados, o que o Eterno, aliás, o que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós é esta realidade. O tempo agora que você está vivendo é todo o seu tempo. E esse momento é o que conta você e Deus. O passado já não existe mais e o futuro está simplesmente nas mãos de Deus. É Ele que detém o poder do futuro. Os próximos segundos, os próximos minutos, está nas mãos dele. Se de repente, por exemplo, né, ele simplesmente disser, fulano X, a partir deste momento, volta para casa, para de respirar e o corpo volta à terra. Entendeu? Então, nesse sentido, a sua história de alguns momentos atrás, de alguns segundos atrás, já não existe mais. É o momento, o presente, o agora que está contando diante de Deus. Então, Ele, o Eterno, tem de regenerar o cosmo inteiro, novamente, a partir do nada. Ou seja, portanto, Ele, o soberano, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, Ele deve renovar, junto com este momento, todo o seu passado e todo o tempo do começo ao fim. Ele é que vai renovar este momento, que é todo o nosso tempo. Neste exato momento, a partir do nada, Ele está regenerando,
renovando tudo e todos. Por isso que ele continua sendo o único Criador. Parece que o ontem está aí, às portas, e na realidade não está às portas. Ele já não existe mais. Parece que tudo está como ontem. Sim, parece que tudo está como ontem, por causa do poder regenerador do cosmo inteiro, que o único Criador, que é o único Deus, só Ele pode fazer isto, regenerar. Parece para nós que tudo continua existindo como ontem, mas na realidade foi tudo regenerado. Deus regenerou, renovou, restaurou, inclusive cada um de nós. Se é assim, então o Eterno, ele fez de cada um de nós senhores de todo o tempo. Somos senhores de todo o tempo, porque neste momento, o nosso tempo chamado passado, ele está configurado junto com este momento. E este momento que nós vivemos, que é todo o nosso tempo que temos, é nisto que nós precisamos estar focados. Porque o amanhã está nas mãos do único Deus, do único Criador. Então, ele faz de nós senhores de todo o tempo no único momento do presente, do futuro e do passado também. Aonde quer que dirijamos este momento agora, já passou alguns segundos, já não existe mais aquele momento. Mas esse passado, esse presente, esse futuro, que ele nos fez senhores deste tempo, então, qualquer momento que nós dirijamos este momento agora, ele fluirá a totalidade do tempo. Ou seja, o que o nosso Rebbe quer mostrar para nós aqui, amados, é que o passado, o presente e o futuro, ele está todo neste momento agora. Ou seja, o teu presente é o teu eterno futuro, uma lembrança do teu passado. Você escreve o seu futuro agora, alicerçado de um passado em que já não existe mais e onde você foca a sua confiança, a sua fé, a sua esperança no único Adon Olam, o único soberano dos mundos. Resumindo, aproveite todo o seu tempo que se chama agora. Amanhã, ou melhor, daqui a alguns segundos, está tudo nas mãos do soberano, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Lindo o nosso mestre, não é? Lindo o nosso Rebbe Menachem Mendel, com toda a sua sabedoria, com toda a sua presença, ele continua nos ensinando. Baruch Hashem. Ok? O nosso Shalom, Adriano Januário da Silva, lá de Paragominas, Pará. O Faustino Adão da Costa, de Montes Belos, Goiânia, Goiás. A Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina. A Genesi Tolentino dos Santos, né? Lá de Londrina, Paraná. O Bruno Amorim, de São Vicente, interior de São Paulo, cidade litorânea. A Edilene Cardoso, né? De Montemor, São Paulo. O Claudinei Souza, São Paulo, capital. Suzana Medeiros. O Roberto Freitas, lá de Brasília, né? O Roger Messalat, né? Esse daqui mora lá em Jerusalém, lá na capital eterna e indivisível de Israel, né? A cidade santa, Baruch Hashem.
Sâmia Santos, Moacir Conceição de Salvador, Bahia. O Paulo de Ipauã, também interior de São Paulo. A Fernanda, lá de Santo Antônio de Jesus, Bahia, também está aí conectado conosco. A Teresita Rodrigues, São Paulo, capital. O Luiz Ribeiro também lá de São Paulo, capital, Itaquera. A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, capital do Brasil, Baruch Hashem. A Giovanita, de Bauru, aqui da nossa região, né? Participando ali também ativamente com a Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, o nosso querido casal Emerson e Débora, né? A esposa do Emerson, né? Ali na liderança local do Jardim Silvestre 2, Baruch Hashem, né? Temos aí mais quem presente? Deixa eu ver. A Vânia Ivonete, né? Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco, Baruch Hashem. O Gerson Cordeiro Saldanha, também lá de Santa Adélia, interior de São Paulo. É isso daí. A Yaritza Verônica Sanches Robles, lá do Chile. Também temos aí outra visita internacional. Shalom, Yaritza. Quem mais aqui? Baruch Hashem. Ok, amados? Então, é isso daí. A nossa terceira leitura, ela está no capítulo 26 de Deuteronômio, Devarim, né? A tradução correta de Devarim é palavras, né? Por isso, o quinto livro da Torá fala nesse sentido, Devarim, palavras. Por quê? Porque o livro de Devarim são os últimos 36 dias de vida de Moshe. Então, ele foca os seus discursos, suas palavras, né, para recordar e orientar adequadamente a nova geração que vai entrar na Terra Prometida. Então, essa é a geração que está no limiar, ou seja, está no fio da navalha, por assim dizer, né, para entrar na Terra Prometida. Por que no fio da navalha? Porque a geração anterior estava ali no limiar da Terra Prometida. Mas aí caíram realmente no péssimo relatório dos 10 espiões, né? E aí então tiveram que vagar os famosos 40 anos pelo deserto. E essa nova geração, Moshe está ali reorganizando, relembrando, né? Dentro desse aspecto aí. Então, realmente, Moshe está restaurando os alicerces do monoteísmo com fundamento judaico para poder entrar na Terra Prometida. Ok? Então vamos ver o que nos fala essa passagem aqui. Lembrando que nós vamos trazer logo em seguida as questões do Shivat Haminim. Shivat Haminim. O que é isso? Vamos saber daqui a pouco. Miriam Barros, de Brasília também, Baruch Hashem, está por aí, ok? Então aqui no capítulo 26, verso 16 a 19, concluindo o capítulo 26, nós temos a nossa terceira leitura, conclusão do pronunciamento de Moshe. Deve sempre parecer aos seus olhos que hoje Deus, seu Deus, está ordenando a você cumprir estes mandamentos suprarracionais e os mandamentos racionais pela primeira vez. Seja cuidadoso em observá-los com todo o seu coração e com toda a sua alma. Deve sempre parecer aos seus olhos que hoje, lembra do que o Rebbe nos fala no princípio da nossa live? Qualquer momento, todo o tempo, o agora. Então deve sempre parecer aos seus olhos que hoje você escolheu pela primeira vez Deus dentre todos os deuses estrangeiros para ser seu Deus, para andar em seus caminhos e observar seus
mandamentos suprarracionais. Mandamentos suprarracionais são aqueles chamados, né, dentro do ensinamento judaico, chamado de Rok, ou no plural, Rokim, né, que são mandamentos suprarracionais, que não tem uma explicação lógica do mandamento. Por exemplo, para o judeu, para o povo judeu, é proibido acender fogo no dia de Shabat. Para o judeu, é ordenado não acender fogo. Por que não acender fogo? Não existe uma explicação lógica para isso. Ele disse, então o judeu faz. Ponto final. É nesse sentido. Continuando aí o versículo 17, né? Observar seus mandamentos suprarracionais, seus outros mandamentos e seus mandamentos racionais. Os mandamentos racionais são aqueles que se entendem facilmente. E para escutar a sua voz. E deve sempre parecer aos seus olhos que hoje, novamente a palavra hoje, agora, esse momento, Deus escolheu você, pela primeira vez, você singular povo judeu, dentre todas as nações da terra, para ser seu povo estimado, como ele disse a você, e para observar todos os seus mandamentos, e para tornar você exaltado acima de todas as nações que ele criou em aclamação, fama e glória para você ser um povo sagrado para Deus, seu Deus, como ele disse, né? Então, amados, vamos aqui nos miúdos, por assim dizer, nós compreendemos aqui. Aqui o que nós temos uma palavra é um povo separado. Maristela Maciel Correia Pereira, né? Presente aí também, da cidade Raul Soares, Minas Gerais, né? Então o que nós temos aqui? 3 vezes consecutivas é dito a palavra hoje, agora, esse momento. Veja bem o que eu... Ai, Edna, eu preciso da tua ajuda. Caiu um lenço aqui, escutaram o barulho? Pá, caiu um lenço aqui. Por gentileza, pega para mim. Caiu um livro, caiu um tesouro aqui. Todarabá. A minha gracinha pegou aqui para mim. O barulho achei. A minha secretária pessoal, particular, não tem secretária mais chique do que essa. Então, veja bem o que o Rebbe nos diz, né, amado? Em cada momento do tempo está o tempo todo. Deve sempre parecer aos seus olhos que hoje Deus, seu Deus, está ordenando a você cumprir seus mandamentos. Ainda o Rebbe diz, afinal, a cada instante, quando o instante anterior e toda a sua história são anulados. Então nós temos aí o verso 17. Deve sempre parecer aos seus olhos que hoje você escolheu pela primeira vez Deus dentre todos os deuses das nações. Ele tem de regenerar o cosmo inteiro novamente a partir do nada. Portanto, ele deve renovar junto com este momento todo o seu passado e todo o tempo do começo ao fim. E aí nós temos o terceiro hoje, que nos fala no versículo 18. E deve sempre parecer aos seus olhos que hoje, não ontem, hoje, agora, nesse momento, né? Hoje Deus escolheu você pela primeira vez dentre todas as nações para ser seu povo estimado. O nosso Rebbe é fantástico, maravilhosamente sábio além de qualquer expectativa, entendeu?
Por isso, amados, nós temos aqui o que é ser separado. É você ser separado do ontem e do amanhã. E estar hoje, como nós, como diz o profeta, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós andamos nos caminhos de Hashem. Então, hoje, deve sempre parecer aos seus olhos que hoje, este momento, chamado agora, hoje, Deus, seu Deus, está ordenando a você cumprir os seus mandamentos. Então, para o povo judeu, literalmente, vem a ordenança, ok? Vem a ordenança. Os Benei Noach, esse é um paradigma, um paradoxo, que muitas vezes o Benei Noach, ele fica meio perdidão sobre essa questão, né? Ordenou, não ordenou, fez, não fez, como que fica? Vejam bem, aqui nós temos, de fato, o povo judeu sendo confirmado pelas palavras de Moshe que 3 momentos específicos no aqui, agora, em que Moshe diz: sempre parecer aos seus olhos que hoje seu Deus ordena você cumprir os mandamentos. Segundo, sempre parecer aos seus olhos que hoje você escolheu pela primeira vez Deus dentre todos os deuses estrangeiros. Terceiro, hoje deve sempre parecer aos seus olhos que hoje Deus escolheu você pela primeira vez. O povo judeu é o povo escolhido, separado. Como fala, né? É um povo estimado entre todos as nações. Um povo sendo exaltado acima de todas as nações que ele criou. Para você ser um povo sagrado para Deus. Separado para Deus. Então, toda e qualquer ação de um judeu fora desses parâmetros, ele está simplesmente abandonando a sua base, a sua raiz, a sua essência. Um povo separado para ser um exemplo. Um povo separado para ser um exemplo para as nações. Um povo separado para ser luz para as nações. Um povo separado para ser sábio e compartilhar com as nações sabedoria. Por isso, o povo judeu é conhecido como o povo do livro. E o que Deus quer através deste povo, o povo judeu, é fazer com que nós possamos, mesmo não sendo judeus, mesmo estando entre as nações, fazer através do povo judeu nos sentirmos um com ele, com o povo judeu, nos sentirmos um com Deus. Sermos separados para Deus entre as nações. Estarmos no momento, neste momento, no agora, nesse hoje. Vejam bem que dentro do Rumash, que é a Torá de estudos, então traz para nós, dentro desses comentários dos nossos mestres, principalmente Rashi, Maimônides e o nosso Rebbe Menachem Mendel, então traz para nós: deve sempre parecer aos seus olhos que, o primeiro hoje, no segundo hoje, deve sempre parecer aos seus olhos que, hoje, terceiro hoje, deve sempre parecer aos seus olhos que, hoje.
trazendo em miúdos isso daqui, isso chama-se amor. O primeiro mandamento. O primeiro grandioso e maravilhoso mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder. Geralmente, os nossos mestres, eles sempre trazem dentro de um paralelo para entendermos bem essa questão sobre o amor ao próximo. Esse amor ao próximo, ele está conectado. O amor para com os pais, o amor para com os irmãos, o amor para com os filhos, o amor para com a esposa, o amor para com o marido, o amor para com o ser humano. Obviamente, quando se trata de família, o assunto ele é mais elevado e ele é mais profundo, dentro de uma ótica real, legal e normal. Ou seja, o que de fato o Eterno mostra para nós através da sua palavra com esses três hoje, que nos mostra esses três, nos mostra uma unidade que nós precisamos ter. Que unidade é essa? Passado, presente e futuro. Uma unidade que se resume no agora, neste momento, porque neste momento é todo o tempo que nós temos, sem passado e sem futuro. É este momento que sela o nosso passado e que realmente mostra que temos um futuro. Mas é esse momento. Não ficando preso no passado e nem ficando ansioso pelo amanhã, pelo futuro, mas vivendo o hoje para Deus, para fazermos a sua vontade. Então, nesse sentido, sempre traz para nós a questão, como muito bem está explícita em Shir Hashirim, o cântico dos cânticos. Eu sou do meu amado é meu. Aniledodi vedodili, que é o mês de Elul. O rei está no campo. Então, nesse sentido aqui, o que nos chama a atenção é exatamente isto. É nós vivermos este frescor do amor. O que é frescor do amor? Ele sempre vivo, presente, sempre vibrante. Muitas vezes, né, as pessoas chegam assim para um casal que estão aí 50, 60, 70 anos juntos, por exemplo, né? E de uma certa forma, né, para a moçada de hoje, ou para os casais, né, que estão há algum tempinho juntos, qual que é o segredo disto? Vocês nunca discutiram, vocês nunca brigaram, vocês nunca tiveram uma farpinha dali, uma farpinha dali? E normalmente eles respondem: tudo foi superado por amor. Simples assim. Já contamos aqui um fato, né? E vamos repetir aqui para expressar essa realidade aí. Um determinado senhor já de idade já avançada, ele fazendo a sua consulta médica, ele chega para o médico e, né, tá lá fazendo atendimento, ele fala para o médico, né, que ele tem pressa, que ele precisa, ele tem um compromisso. O médico fez o atendimento, liberou, ele foi embora. Como ele tinha um retorno, depois de alguns dias ele foi ao retorno. E novamente, né, o horário que o médico marcou lá, ele no atendimento, então aquele senhor, ele disse: por gentileza, né, o senhor pode dar uma acelerada aí que eu tenho um compromisso. E então o médico falou assim: ó, me desculpe a curiosidade, mas qual é esse compromisso que o senhor tem? Então ele pegou, respondeu e disse para o
o médico, né? Ele falou assim, é que eu vou visitar minha esposa que está numa casa de repouso e ela tem Alzheimer. Aí o médico, curioso, falou assim, mas ela está numa casa de repouso, obviamente, porque o senhor não tem condições de cuidar dela em casa, né? Ele falou, sim, é verdade. Mas mal de Alzheimer, ela ainda lembra do senhor ou ela já entrou naquela fase que não lembra de mais nada? E aí então ele respondeu para o médico, ele falou, não, ela já está nessa fase já há algum tempo em que não lembra de mais nada. Não lembra absolutamente de nada. Aí o médico falou assim, mas e por que o senhor tem essa pressa? Ela nem sabe quem é o senhor. Por que essa pressa? Aí ele respondeu para o médico, né? Ele falou assim, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Está entendendo? Então, amados, nesse sentido é o amor. Então, quando Deus está nos falando aqui sobre hoje, Ele está falando que nós precisamos amar a Deus, aqui Moshe falando, né? Nós precisamos amar a Deus sempre como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Né? Quando realmente o casal ele faz com que isso se torne uma realidade no seu dia a dia, cada momento é um momento precioso, é um momento, é o todo seu momento. Então por isso, aqui nós temos um povo separado para Deus. E por isso, nas 3 oportunidades aqui que Moshe fala, os nossos mestres, os nossos sábios, eles sempre colocam, deve sempre parecer aos seus olhos que, hoje, como se fosse a primeira vez. Que você estivesse realmente recebendo os mandamentos de Hashem para obedecê-lo. Aquilo parece lindo, belo, maravilhoso. Nós não podemos deixar com que isso caia numa rotina. E ao cair numa rotina, nós vamos nos esfriando. E o amor esfriando, nós vamos nos tornando, vamos nos tornando estranhos para Deus. E Deus vai se tornando um estranho para nós. Quando nós temos, né, hoje, sempre parecer aos seus olhos que hoje é como se fosse a primeira vez que você estivesse escolhendo a Deus para estar com Ele, servir a Ele, fazer a sua vontade. Esse, como se fosse a primeira vez, é aquela empolgação, entusiasmo, alegria, um amor fervente, vibrante, em poder obedecer rapidamente à vontade divina. Que seja sempre parecer aos vossos olhos que hoje você realmente, como se fosse a primeira vez que você realmente estivesse pela primeira vez na presença de Deus. Então, ser separado é você viver este momento, a cada momento, este amor vibrante, com muito entusiasmo, com muita alegria, com muito fervor. Por isso, temer e amar a Deus é hoje. É como se fosse a primeira vez. Faça isso na sua vida para com seus queridos. Faça isso na sua vida em cada questão que envolve a sua vida. Acima de tudo, faça isso com Deus, como se fosse a primeira vez. Então, você é separado para Deus. Sabe por quê? Dentro desta mesma visão, voltando à questão do casal, né? Então, quando o casal se conhece, começam a namorar, para ele e para ela não existe tempo, não existe dificuldade, não existe distância. Superam tudo, superam todas as coisas. Por quê? Porque estão vivendo um amor hoje,
vibrante, como se fosse a primeira vez. Então você se separa de tudo e de todos para poder ir ao encontro da pessoa amada. É assim que nós precisamos realmente estarmos para com Deus no nosso momento, no nosso agora. Né? Hoje em dia, de uma certa forma, né, existem muitas facilidades, né, do casal, né, de namorados se encontrarem. Tem carro, tem meio de transporte tranquilo, né? Facilidade, né? Mas um pouco mais antigamente, né? Atravessar a cidade para encontrar o reino Meli Raulan, Opa! Voltou. Baruch Hashem. A Edilane Minorello e o Claudemir, o casal nota 10, está por aí também. A Ana Eustáquio, lá de Manaus, Amazonas, lá para o norte. Né? A Ana Eustáquio está lá no norte, Amazonas, né? Baruch Hashem. Né? Então, né, amados, voltando aí ao amor vibrante, né? Então, quando, né, a pessoa ela tinha que atravessar a cidade a pé, chuva, frio, sol, né, seja o tempo que fosse, né, ele atravessava a cidade para poder encontrar a bela amada, não a bela adormecida, mas a bela amada, né, num amor vibrante, vencendo tudo, se separando de todos, porque ele queria estar com a pessoa amada, com ela, né? O seu maior tesouro. Né? Então amassava barro no dia de chuva, no dia de frio enfrentava o friozão, sol, que não tinha tempo ruim. É assim que realmente Moshe está dizendo, que deve sempre parecer aos seus olhos que hoje não tem tempo ruim. Vá ao encontro do seu amado. Ani ledodi vedodi li. Sou do meu amado é meu. Ah, que maravilha. Entendeu? Então, por isso, é isso que realmente o Eterno quer para Moshe está orientando a nova geração, exatamente dentro deste aspecto aqui. Ok? Então, nós estamos aí na nossa paraxá da semana, onde nós vimos aí, né, a respeito, né, no início da nossa semana, né, da nossa paraxá Kitavô, nós vimos aí ainda no princípio do capítulo 26, sobre a questão das primícias, né, as primícias que nos fala também Deuteronômio, capítulo 8, verso 8, nos falando exatamente sobre o trigo, cevada, são os dois tipos de grãos, e depois temos os frutos, né, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras, né? Então, dentro desse mesmo sentido todo aqui, o que nós temos aqui dentro de Shivat Haminim, que significa o quê? As 7 especiarias. Então, estas 7 especiarias é o que significa, né? Shivat Haminim, né? Ao descrever a extraordinária beleza e a singularidade da terra de Israel, então as escrituras nos falam assim: pois o Senhor teu Deus está te trazendo para uma boa terra, uma terra com ribeiros de água, uma terra de trigo e cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras. Então nós temos aqui realmente uma passagem bíblica, um verso bíblico muito florido e falando realmente de uma beleza sem igual. Então estas 7 espécies estão especificamente ligadas à terra de Israel. E na verdade é uma mitzvah que nós vimos aí no princípio da semana, para levar o primeiro desses frutos ao templo sagrado,
as primícias, né? E uma bênção especial que é recitada após comer um desses frutos. Então Israel produz muitas outras frutas, sem dúvida alguma, ok? Mas por que estas 7 espécies elas têm uma conotação melhor, ou um foco maior sobre elas? Então, existe vários níveis de interpretação dos nossos mestres, dos nossos sábios. Mas no nível básico, né, os nossos mestres trazem para nós que estes frutos são únicos, pois fornecem os nutrientes necessários para o sustento. Alguns comentaristas também acrescentam que a terra de Israel é o único lugar onde todas essas espécies tão diversas crescem naturalmente e bem próximas uma da outra, próximas às suas estações. Então elas estão praticamente quase no mesmo tempo. Por isso, as primícias das 7 espécies, né, para serem levadas ao templo, porque elas estão praticamente quase que no mesmo tempo. Então é colhido, né, o maaser, né, é colhido o dízimo dessas especiarias e é levado para Jerusalém, para o Kohen Gadol, para os levitas e etc. e tal. Mas os 7 atributos, né, segundo os nossos mestres, né, da Kabbalah, os cabalistas, né, só abrindo um parêntese rapidinho, né, para não ficar nenhuma dúvida e nenhuma confusão. A verdadeira Kabbalah é aquela que te leva para o estudo da Torá. Outras coisas são outras coisas e deixa para lá. O objetivo fundamental, básico dos cabalistas, exatamente é trazer às pessoas um conhecimento mais profundo e mais elevado da Torá. Outras coisas que andaram deturpando por aí, deixa para lá. Então, dentro desse aspecto, há um significado muito mais profundo para esses frutos. Cada um corresponde a uma das 7 sefirot, né, os atributos emotivos divinos. Então, as sefirot, elas são compostas de 10 sefirot, 10 emanações, né? Entre outras coisas, essas 10 emanações correspondem a 10 filtros, ou, né, de forma simples e resumida, corresponde 10 filtros das emanações de Deus. Dentro desse aspecto está ligado na linguagem humana para entendermos, né, os atributos de Deus, ok? E é a forma em que Deus encontrou para poder manifestar a sua Shekhinah, a sua presença divina dentro deste cosmo, o universo e o nosso planeta, ok? O cosmo em si, com mais de 240 bilhões de galáxias, nós habitamos em uma apenas, e somos menos de que uma poeirinha cósmica dentro desta galáxia, devido à sua dimensão para nós humanos infinita. Nós não temos como vencer a nossa própria galáxia para chegar em outro lugar, né, por assim dizer. E então imagine 200 bilhões de galáxias. Então, essa Sefirot, essas 10 filtros, foi a forma que Deus encontrou para manifestar a sua Shekhinah, a sua presença divina, numa dimensão em que o universo e o nosso planeta e nós podemos suportar a Shekhinah, a presença divina. Senão tudo voltaria ao zero absoluto, ok? Então, essas 7 Sefirot, que estão conectadas com as 7 espécies, né? Shivat Haminim, as 7 espécies, né? Ou especiarias dos frutos, estão ligados diretamente aos atributos emotivos divinos, que tem conexão com as nossas 7 atributos emocionais da nossa própria alma, ok? Então nós temos aí os frutos: trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras, ok? Então, trigo está conectado diretamente com a Sefirot, né?
Hesed, que significa bondade. A cevada está com Gevurah, que é severidade. As uvas está conectada com Tiferet, harmonia ou beleza. Figos está conectado com Netzach, perseverança. Romãs, Hod, que significa humildade. As azeitonas, Esod, a fundação. E tâmaras está conectado diretamente com Marhut, realiza, né? Então, toda alma possui todas as setes destas Sefirot. Toda alma tem esses atributos emotivos, divinos em si. Então, cada ser humano tem. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Deus não é açougueiro que vai retalhando o ser humano para cá e para lá e acolá, entendeu? Então, estas 7 Sefirot, todo ser humano tem estas 7 qualidades emotivas, ok? Então, nesse sentido, cada pessoa, um desses traços é mais dominante do que outros. Então, nós temos aí 7 traços: bondade, severidade, harmonia, perseverança, humildade, fundação e realiza, nobreza, e por aí afora vai. Então, cada um tem um traço mais forte do que o outro, que mostra a sua personalidade, a sua característica ou coisa semelhante, né? Alguns podem ter até 2 qualidades ou mais, né, dentro desse aspecto aqui, dependendo realmente da sua entrega, da sua elevação espiritual. Segundo os nossos mestres, né, explicam que, assim como as bênçãos divinas para o mundo inteiro fluem através da terra de Israel, também a energia divina e as bênçãos para todas as espécies que crescem fluem através dessas 7 espécies especiais de frutas com que a terra de Israel é abençoada. Segundo o nosso Rebbe, Menachem Mendel, dá uma visão profunda das 7 espécies e sua relação com o ano novo das árvores, né? Em 15 de Shevat. Então, no mês de Shevat, nós temos aí realmente o dia, que é o dia das árvores, é o ano novo das árvores. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz muito profundamente e muito ao vivo, por assim dizer, a lembrança de todo o povo judeu e daqueles que se conectam com o judaísmo, aliás, com o monoteísmo, com o fundamento judaico e orientação rabínica, sobre essa questão aqui, né? Sobre a questão da árvore, né? Então, todo ser humano, ele é comparado à árvore. Então, estas 7 espécies podem ser divididas em 2 tipos ou 2 grupos. Primeiro, os grãos, que estão conectados diretamente aí com a questão do trigo e a cevada, que são os grãos, ok? E o segundo grupo, ou o segundo tipo, estão conectados com os frutos das árvores. Aí, então nós temos, de fato, a questão da uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras. Os frutos, por um outro lado, né, por outro lado, não são necessários, mas que acrescentam prazer à vida, enquanto que os grãos, eles são necessários para o sustento do ser humano e de todo ser vivente, ok? Mas como estamos falando do ser humano, comparado à árvore, etc. e tal, então os grãos, eles são necessários para o sustento. É a base, como nós vimos esses dias atrás. Então esses grãos representam a base para a vida espiritual das pessoas. A nossa fé, a base da nossa fé, né? Deus é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele é o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Pá! Então essa base
né, exatamente da unidade e da unicidade de Hashem, que nós precisamos ter e que nós precisamos compartilhar com as pessoas. É a base, são os grãos, né? Então é o trigo e a cevada. Os frutos, por outro lado, eles não são os alimentos de base, de sustentação. Tanto é que a cilada que os 10 espias fizeram para com o povo, para darem margem realmente ao seu relatório negativo, foi que eles levaram exatamente o que para o povo ver? Dos 10 espias, 8 levaram, só 8, né? Por assim dizer, levaram somente um cacho de uva. Tão grande que eles tiveram que em 8 carregar um cacho de uva. E enquanto que os outros 2, né? Um levou romã e outro levou o figo. Josué e Caleb, eles não levaram nenhum fruto da terra para não dar sustentabilidade ao relatório negativo que os 10 espias iriam fazer. Então, se ele levasse qualquer coisa, eles automaticamente dariam sustentação ao relatório negativo dos 10 espias, certo? Então, Josué e Caleb ficaram no argumento, mas a grande falha dos 10 espias foi que realmente eles não levaram o sustento básico, os grãos, não levaram nem cevada e nem trigo, levaram apenas frutos. E, nesse sentido, dizendo que os frutos aqui são belos, deliciosos, prazerosos, ponto. Mas não é a base para que uma nação tão grande como aquela, com mais de 5 milhões de judeus, entrando na terra para viver só de frutas, e não teriam o sustento básico, a cevada e o trigo. Então eles omitiram de levar a cevada e o trigo para mostrar para o povo que não tinha sustento na terra prometida. Essa é uma das características dentro do grupo, a questão aqui, grãos e frutos, ok? Então, nesse sentido, os dois são importantes? Lógico que são importantes, mas não podem ser separados. Então, a base, cevada e trigo, o sustento dos grãos, é a base. Para trazer mais prazer, mais alegria, os frutos. Os frutos vão somar com a base. As delícias. Então, por isso, Shir Hashirim. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 3. Sou do meu amado é meu. Entendeu? Então, nesse sentido aí, realmente, ambos estão incluídos na bênção sobre a terra de Israel. E o que os 10 espias fizeram foi separar, deixaram para trás o trigo e a cevada, o sustento básico, e só levaram as frutas. Esta separação é que não foi agradável a Deus. E esta separação trouxe, entre aspas, o sustento do relatório negativo, fez o povo chorar sem ter um motivo, sem ter razão, e isso trouxe para eles 40 anos pelo deserto. Então, amados, nesse sentido, grãos e frutos precisam estar juntos, ou seja, a base da nossa fé, o sustento da nossa fé, ela precisa sempre permanecer. E somado a ele, nós temos as delícias, os frutos que nós podemos desfrutar com alegria, com júbilo, com sucesso, com vitórias, com conquistas, que os frutos representam dessa forma aí, ok? Então, em um sentido espiritual, o Israel, entre aspas, de nossa alma, também contém esses dois elementos básicos essenciais: necessidade, os grãos, e prazer, os frutos. Então, no dia 15 de Shevat, o ano novo das árvores, costumamos comer de todas as 7 espécies, mas comemoramos os 5 frutos que crescem nas árvores, que representam o prazer, a alegria, o júbilo, o entusiasmo, ainda mais do que os grãos, que é a necessidade básica, no dia 15 de Shevat,
o ano novo das árvores. Então a lição que fica para nós aqui é que, mesmo quando uma pessoa está no estágio ou nos estágios iniciais da sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica de crescimento espiritual, ou seja, o nível das árvores e de todas as coisas em crescimento, ela deve ter o objetivo de servir a Deus com todo o seu poder, o que inclui os atributos abrangentes, né, de desejo e prazer. Então, no bom sentido, nós precisamos ter realmente esses atributos que representam os frutos de desejo e prazer, no bom sentido, de servirmos a Deus. Então, qual é o teu desejo? Qual é o teu prazer? É aquilo que os sábios falam. O meu desejo, o meu prazer, que cada um precisa responder o meu desejo, o meu prazer é servir a Deus. Não tem maior prazer, não tem maior desejo do que esse. Por isso o salmista, ele fala, a minha maior alegria, o meu maior prazer é servir a Deus. Não existe nada maior do que isto. Então é nesse sentido que aqui os nossos sábios trazem isso e o nosso Rebbe Menachem Mendel foca nesse sentido aí, né? Então, isto inclui os atributos abrangentes de desejo e prazer, pois o serviço de todo judeu e todo não judeu no monoteísmo não pode ser puramente mecânico e intelectual. Nós não podemos ser robôs, não podemos ser frios dessa forma, de forma mecânica e intelectual. Nós precisamos realmente ter um amor por Deus fervente, vibrante, com muito entusiasmo, como se fosse pela primeira vez. Esse é o nosso momento. Esse é todo o nosso momento que o Rebbe nos traz na primeira palavra de hoje. Pois o serviço de todos nós precisa cada vez mais ser um serviço a Deus verdadeiramente prazeroso, verdadeiramente vibrante, verdadeiramente um fogo de amor por Deus, um amor fervente por Deus, vibrante, entusiasmado, com grande entusiasmo, né? Um amor vibrante para que nós possamos ter prazer e alegria para servir o nosso Deus a todo o momento agora, que agora é todo o momento que temos. Então o Ano Novo das Árvores nos ensina que, desde o início, devemos servir a Deus com todos os 7 atributos divinos. Todas as manhãs, ao iniciarmos o nosso dia, devemos servir a Deus não de forma rotineira e necessária, mas renovado prazer, renovado entusiasmo, renovada alegria. Por isso, modé ani, graças te dou, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade dentro de mim. Grande é a tua confiança. Por isso, vivamos, ao abrir os olhos, este amor renovador, prazeroso, vibrante, dando o nosso máximo com todos os atributos que nós possuímos, né, em Hashem. Ok? Amanhã nós vamos falar, se o tempo assim permitir, Bli Neder, ok? Não é uma promessa, lembra disso, né? De podermos realmente falar mais algumas coisas mais profundamente sobre os aspectos de cada uma destas Shivat Hamanim, das 7 especiarias. E finalizando, o nosso mestre, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele nos fala sobre esta questão, né, de ser separado. Deus nos separou do mal e da maldade.
A nossa natureza divina e nosso verdadeiro ser interno nos colocam absolutamente acima de qualquer envolvimento com o mal e, portanto, nos faz inerentemente incapazes de realizar maldades. O que o mestre nos fala no começo desta reflexão aqui final é este estar separado e, ao mesmo tempo, a questão das 7 especiarias, que estão conectados com 7 atributos da nossa alma divina, né, com as suas características dentro da Sefirot, mostra que ser separado é de fato nós estarmos separados de todo mal e de toda maldade. Simplesmente assim. Eu não tenho nenhum pingo de vontade de fazer mal a quem quer que seja. A quem quer que seja. Eu não pratico mal contra ninguém. Isso tem que ser algo assim, natural e muito elevado nas nossas vidas. Separados de todo mal e de toda maldade. Então, a nossa natureza divina, a nossa alma divina, né, ela precisa estar prevalecendo no nosso dia a dia. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, termos envolvimento com o mal e com a maldade. Então, por isso, as nossas escolhas, elas precisam estar pautadas dentro desse aspecto. Em tudo na nossa vida, precisa estar pautado dentro desta realidade. Consequentemente, quando realizamos algo que nos distancia de Deus, sempre podemos regressar a Ele. Lembra que nós falamos sobre a letra Rei esta semana. Pensamento, palavras e ação. Né? O significado da letra Rei que Deus usou para a criação, né? A porta de saída inferior e a porta de retorno superior. Ok? Quando o retorno a Deus é motivado por um apaixonado amor por Ele, conseguimos não apenas abandonar comportamentos negativos e maus hábitos qualquer instante da nossa vida, desafiando as forças naturais da inércia e do hábito, como até mesmo podemos converter erros premeditados do passado em incentivos para uma conduta nova e positiva. Ou seja, amados, o que Moshe, aliás, o que o Rebbe Menachem Mendel está trazendo para nós aqui, o nosso líder máximo. Quando você ama verdadeiramente, toda e qualquer ação negativa sua, você muda o seu aspecto para melhor, mais positivo. Mesmo condutas premeditadamente do passado negativa com relação a mal e a maldade, a fazer mal e maldade, você já não faz mais. Por quê? Porque você está vivendo um amor apaixonado, um amor vibrante, que se renova a cada momento mesmo. E por isso, sempre tem aquela comparação para entender de uma forma mais simples, né? Aquela questão do casal, dos jovens apaixonados, dos noivos vibrantes apaixonados, do casal, marido e mulher, marido e esposa, vivendo um renovo de um amor vibrante, apaixonado a cada dia, a cada momento. Então, quando tem esse amor real, verdadeiro, então, dentro desse aspecto do casal, e principalmente quando vão para debaixo do mesmo teto, e aí se conhece a verdade de cada um, de fato, ao vivo e a cores, é a hora que
havendo amor verdadeiro, vai prevalecer. Então, o amor verdadeiro dos dois faz com que haja renúncia. Ele renuncia a algumas coisas que não é do agrado dela, ela renuncia a algumas coisas que não é do agrado dele. E os dois vão se edificando. O amor vai se renovando, vai sendo cada vez mais vibrante e vão superando as diferenças e etc e tal, e vão se aperfeiçoando. Já pensou se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados? Diz o salmista. Quem subsistiria? Ninguém. Então, Deus nos chama a atenção dentro desse aspecto para nós compreendermos o quanto que Ele nos ama de fato. Um amor vibrante, renovador e sempre, de fato, sendo renovado em cada momento. Então é isso daí que realmente nos significa ser separado. É todo momento, como se fosse pela primeira vez, vivendo esse amor vivo, vibrante, fogoso, apaixonado. É uma maravilha. Então, por isso, amados, né, como diz aí a Ana Eustáquio, né, o pecado não tem mais domínio, não mais seduzida pelas trevas, né, não mais seduzido pela escuridão, ou seja, quando você entra na escuridão, fisicamente falando, né, no aspecto físico, né, ou de repente tem um blackout, uma queda de energia, aí o que acontece? Acontece que de repente você está dentro de casa, termina a energia, cai a energia, o que acontece imediatamente? Escuridão completa. E aí você se sente o quê? Perdido. Então, a sedução pelas trevas é exatamente isso. Leva as pessoas a um mundo obscuro e não se sabe o que tem pela frente. Enquanto que o verdadeiro amor nos leva cada vez mais à luz, à presença divina, e podemos viver, de fato, no caso, né, os vários níveis de amor, né, que há o amor ao próximo, que se resume em todas as coisas, né? Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Esse é o resumo de todo o amor, ok? Então, por isso, vamos viver cada vez mais o autêntico amor. Isto é, ser separado. Seja você separado continuamente na presença divina. Ok? Amanhã, com a graça de Hashem, teremos mais pela frente aí. Shalom, shalom. Até amanhã. Viva este amor vibrante. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 3. Ani le dodi, ve dodi li. Até amanhã. Shalom, shalom.